A partir de agora na Acústica, Retrospectiva 2021. Os fatos que marcaram o ano. Olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021. Eu sou o Rodrigo Vicente e a partir de agora a gente vai acompanhar um programa especial trazendo a retrospectiva dos principais fatos que marcaram o ano de 2021. A nossa equipe de jornalismo produziu ao longo dos últimos meses uma pesquisa e uma curadoria de todo o conteúdo veiculado ao longo de 2021 aqui na emissora. E traz com exclusividade os principais assuntos que foram destaque na emissora ao longo de todo o ano e que marcaram, de alguma forma, o dia a dia aqui da nossa região, da nossa comunidade, do estado, do Brasil e do mundo. O programa especial da retrospectiva será dividido em 4 blocos. Para iniciarmos, nós vamos tratar o primeiro trimestre de 2021, talvez o mais desafiador de todos, já que a gente vinha de um ano marcado pela pandemia, com a esperança de uma vacina para vencer o vírus, mas não sabíamos ainda o quanto perderíamos de pessoas próximas ou conhecidas nestes primeiros meses do ano de 2021. O jornalista Gil Martins traz os fatos que marcaram o primeiro mês do ano. O ano de 2021 chegou carregado de esperança, após um incerto, triste e inédito ano registrado pela pandemia de coronavírus em 2020. No primeiro dia do ano, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19. O imunizante escolhido foi desenvolvido pela farmacêutica Pfizer dos Estados Unidos e BioNTech da Alemanha. O Brasil, na época, ultrapassava a marca de 200 mil mortos pela doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. No Rio Grande do Sul, o primeiro mapa preliminar do distanciamento controlado de 2021 apontava a bandeira preta, indicando alto risco de contaminação pela doença. O estado registrava 9.125 óbitos provocados pela Covid. Apesar da esperança que pairava no ar de que em breve seria possível uma alternativa para a imunização. O dia 4 de janeiro foi marcado por uma triste notícia. Camaquã perdia o empresário Edson Paulsen, aos 60 anos, para o coronavírus. Natural de São Lourenço do Sul, Paulsen atuava no mercado de automóveis, onde foi proprietário da GP Veículos e, por último, era sócio da Carvel. Radicado em Camaquã há cerca de 4 décadas, Edson Paulsen deixou esposa, 3 filhos, netos e muitos amigos do município. Camaquã registrava no dia 4 100% de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora Aparecida, 33 óbitos e 2.807 casos confirmados em decorrência da doença. No cenário estadual, em formato de live, o governador Eduardo Leite anunciava a garantia de seringas para vacinação contra a Covid-19. A escassez do material preocupava as secretarias de saúde do país, pois prejudicava a aplicação da possível vacina. No panorama político, a virada do ano foi marcada pela posse do prefeito reeleito Ivo de Lima Ferreira, seu vice Abner Dilman e 15 vereadores que chegavam para a gestão 2021-2024 em Camaquã. Ainda em janeiro, o DENIT entregava mais um trecho de duplicação da BR-116. O segmento fica próximo ao acesso dos municípios de Sentinela do Sul e Tapes. Com esta liberação, os usuários da rodovia passaram a usufruir de quase 122 quilômetros de pistas duplicadas. Apesar do desgaste deixado pela pandemia, o momento ainda não era favorável para aproveitar o verão. Os cuidados sanitários prevaleciam e gestores públicos não autorizaram as tradicionais celebrações de virada de ano, a realização do carnaval e até a proibição de excursões para cidades praianas, como aconteceu em Arambaré e São Lourenço do Sul. No dia 14 de janeiro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reconheceu um novo colapso no sistema de saúde de Manaus em decorrência da pandemia de Covid-19. A fila para leitos crescia bastante naquele dia. 480 pessoas aguardavam o atendimento. A falta de oxigênio causava preocupação nas autoridades e estados. Gestores e artistas se mobilizaram para angariar recursos que foram destinados para a compra do equipamento com o objetivo de tentar salvar vidas. A Justiça de Manaus determinou a regularização imediata do fornecimento de oxigênio medicinal para todas as unidades de saúde.
No dia 15 de janeiro, a jornalista Ana Maria Reis, da Rádio Rio Mar, detalhou a crise ao vivo durante o programa Primeira Hora da Rádio Acústica. O enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil ganhou nomes, sobrenomes e esperança. Janeiro foi marcado pela primeira pessoa vacinada contra o coronavírus no país. No dia 17, a Anvisa autorizava em caráter experimental o uso emergencial das vacinas de Oxford AstraZeneca e da Coronavac. A enfermeira negra Mônica Calazans, de 54 anos, foi vacinada às 15 horas e 30 minutos no Centro de Convenções do Hospital das Clínicas. A mulher hipertensa, diabética, é moradora de Itaquera, em São Paulo. No dia seguinte, 18 de janeiro, doses dos imunizantes foram distribuídos para todos os estados. No Rio Grande do Sul, 5 pertencentes aos grupos de risco prioritários do Plano Nacional de Imunizações se tornaram símbolos do início da imunização. Heloína Gonçalves Born, de 99 anos, Jorge Hamilton, de 68 anos, médico-chefe do Serviço de Medicina Intensiva da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Carla Ribeiro, de 32 anos, da etnia Caigangue, Joelma Kazimierski, de 48 anos, auxiliar de higienização do Grupo Hospitalar Conceição, e Aline Marques da Silva, de 40 anos, técnica de enfermagem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, receberam as primeiras doses do imunizante contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, em ato simbólico no saguão do hospital. A Rádio Acústica FM conversou com a dona Heloína na manhã seguinte. Eu estou me sentindo muito bem, parece que até nem me vacinei. Hoje eu até estou mais feliz. Que bom saber que a senhora está feliz. Meus filhos se formaram, perdi um que era médico e o outro é professor. Sou feliz com meus filhos. Em Camaquã, o primeiro lote da Coronavac chegou na tarde do dia 19 de janeiro, em um total de 669 doses que foram entregues ao município para a primeira etapa de vacinação. Foi no dia 20 do mês que 3 camaquenses foram contemplados com as primeiras doses da Coronavac. Em cerimônia em frente à Secretaria da Saúde, o indígena João Batista, a profissional de saúde enfermeira Tailane Matos e o profissional do SAMU Zélio Iber participaram do momento histórico. O município tinha o objetivo de vacinar 1.000 pessoas por dia. No entanto, o número de doses era destinado para grupos de vulnerabilidade ou exposição ao vírus, como idosos e profissionais da saúde. Neste dia, o governo do estado encaminhou 170.000 doses da vacina contra a Covid-19 para início da imunização em todas as cidades gaúchas. Naquele mês, a Anvisa tomou conhecimento da suposta venda pela internet de vacinas contra a Covid-19 falsificadas. De acordo com as notícias divulgadas na época, o produto falso era oferecido em sites e também a partir de mensagens enviadas pelas redes sociais. Alguns desses criminosos prometiam entregar o produto depois de registrado no Brasil. A polícia passou a investigar os casos. Casos de fura-filas ocorreram no estado e a polícia chegou a abrir um inquérito sobre suposto caso em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Conforme as primeiras informações, um adolescente de 12 anos teria sido vacinado em um asilo para idosos, utilizando o documento de um homem que já estava morto. A situação foi descoberta após registro da vacinação no sistema de dados da prefeitura. Ao gerar desconfiança, a prefeitura denunciou a situação à 2ª Delegacia de Polícia daquela cidade. Com trechos da duplicação da BR-116 ainda não concluídos, um grave acidente de trânsito foi noticiado pela equipe de jornalismo da Acústica no dia 25 de janeiro. A colisão no quilômetro 400 em Camaquã envolveu um Fiat Palio com placas de Camaquã, um caminhão-baú com placas de Gravataí e uma moto com placas de Camaquã. O condutor do veículo morreu no local e o condutor da Honda Twister precisou ser atendido pelo hospital. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O trânsito ficou interrompido por 2 horas na rodovia. Na área da saúde, farmacêuticas estavam mobilizadas em destinar doses de vacinas aos estados. No dia 23, 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, foram destinadas ao estado. Camaquã recebeu no dia 26 de janeiro 480 doses da vacina para completar a imunização no primeiro lote. A cidade ainda permanecia em bandeira vermelha na 38ª rodada do distanciamento controlado. O fim do mês foi marcado pela prisão do secretário municipal da saúde do município de Amaral Ferrador, conhecido como Professor Rogério.
A prisão, no dia 29, ocorreu em virtude de sentença condenatória definitiva por crime de tentativa de homicídio, ocorrido em 25 de abril de 2009, na cidade de Amaral Ferrador. De acordo com a Polícia Civil, o servidor foi detido e encaminhado ao Presídio Estadual de Encruzilhada do Sul. Em 2021, foi celebrado mais um ano de fundação da Rádio Acústica FM. Em celebração aos 11 anos, a emissora disponibilizou a skill própria na plataforma da Alexa, assistente virtual da Amazon, no dia 27 de janeiro. Rádio Acústica FM. Iniciando a Rádio Acústica FM. Na época, além da acústica, apenas outras 29 emissoras de rádio estavam disponíveis na plataforma no Brasil. Lançada em 2014, a assistente virtual da Amazon só chegou ao Brasil em outubro de 2019. A novidade foi assunto no site especializado Coletiva.net, que deu destaque para a emissora, que desde então está presente também nesta plataforma. Esta foi a retrospectiva dos principais fatos que marcaram o mês de janeiro, com Gil Martins. Nós vamos acompanhar agora o que foi destaque no mês de fevereiro, com a jornalista Valesca Luz. O mês de fevereiro foi importante na área da política no Brasil. Tomaram posse no início do período os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do Democratas, na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, de Alagoas, e Gabriel Souza, do Movimento Democrático Brasileiro, na Assembleia Legislativa, durante sessões virtuais. A pandemia de coronavírus deixou perdas, prejuízos na saúde, economia, afetou aulas e convívio social. A ansiedade pela imunização provocou diversas irregularidades no país, quando somente grupos prioritários tinham autorização para receber as vacinas. Após o início da vacinação em janeiro, o Ministério Público recebeu 285 denúncias de possíveis casos de fura-filas. Foi necessário criar um grupo de trabalho para atender a demanda de denúncias. Ainda falando de saúde, o Estado registrava no início do mês 10.715 mortes em decorrência de coronavírus. Mais de 500 mil de casos estavam confirmados naquele momento. Camaquã, no dia 4, atingiu 41 óbitos e quase 4 mil casos confirmados. Mas deste balanço, mais de 3 mil foram considerados recuperados. Já eram perceptíveis os primeiros passos para a vacinação contra a Covid-19 na Costa Doce. Em fevereiro, Tapes estava à frente da imunização com 65% das doses aplicadas aos profissionais da saúde. Também foi o período que completou um mês de vacinação contra a Covid no Brasil, com a aplicação de 400 mil doses. A manhã do dia 8 de fevereiro foi marcada pela abertura do Centro de Imunização Viegas, em Camaquã. O local foi destinado para a aplicação das vacinas contra a Covid-19, com o objetivo de permanecer após a pandemia. A abertura ainda marcou 100% de imunização dos profissionais da saúde no setor público, permitindo a vacinação aos 85 anos. A crise econômica intensificada pela pandemia foi potencializada neste ano. O Ministério da Economia precisou permitir o retorno do auxílio emergencial para famílias em situação de vulnerabilidade. No cenário econômico, a Petrobras anunciava nova alta no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Naquele mês, a cidade de Bagé registrou o valor mais alto da gasolina no estado, no valor de R$ 5,70. O momento ainda não era adequado para aglomerações no país e as prefeituras da Costa Doce cancelaram por mais um ano as festas de carnavais. Durante o mês de fevereiro, a Rádio Acústica FM celebrou 11 anos de fundação. Em meio à pandemia, mantendo rigorosamente os protocolos de segurança, a emissora não realizou festa, mas investiu em tecnologia, capacitação técnica e prestação de serviço ao ouvinte. Entre as novidades, as tardes da emissora passaram a contar com maior cobertura jornalística, entretenimento e esportes. Programas como o Sub97 ganham espaço diário na programação. Já os programas Papos e Receitas, TBT e Papo com Batom foram reformulados para as tardes da acústica. O mês de fevereiro foi marcado por uma sequência de crimes na região. Um homem foi assassinado a tiros na madrugada do dia 12 em Encruzilhada do Sul. Jorge Thiago Reis foi morto enquanto dormia ao lado da companheira. No dia 13, um acidente entre duas motocicletas tirou a vida de Diego Queiroz, de 20 anos, e deixou outras 2 pessoas feridas na chuvisca. No dia 14 de fevereiro, o corpo de um homem não identificado foi encontrado no Arroio Duro, em Camaquã. Por fim, um homem que trabalhava em Dom Feliciano acabou morrendo quando um moeirão de eucalipto caiu sobre ele.
O governo contabilizava pela primeira vez desde o início da pandemia a marca de 1.000 pacientes com Covid-19 hospitalizados em UTIs, chegando a emitir alerta máximo no mapa preliminar do distanciamento controlado em bandeira preta. O país registrava mais de 10 milhões de casos de Covid-19. Já o número de mortes passava de 243 mil. O governador chegou a determinar a suspensão geral das atividades e de aglomerações em locais públicos, entre 10 e 5 horas da manhã. No dia 19, uma grande operação da Polícia Civil prendeu 10 pessoas entre Arambaré e Camaquã. A Operação Clã combateu a origem da droga que era comercializada na região e apreendeu, além de arma e dinheiro, um carro de luxo. A situação naquele mês era delicada no Hospital Nossa Senhora Aparecida no dia 25. A situação crítica da pandemia preocupava os gestores, com a possibilidade de interrupção de atendimento à população. Além do aumento de casos de pacientes contaminados, Camaquã contabilizava 53 mortes causadas pela Covid naquele momento. Por fim, durante o dia 26 de fevereiro, o motorista camaquense Clairton Silva Lopes, de 46 anos, saiu ileso de um acidente em que sua carreta acabou incendiando em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A carreta conduzida por Clairton estava com uma carga de pinos e teria colidido contra o canteiro central. A carga acabou incendiando, mas as chamas não atingiram a cabine onde estava o motorista. Acabamos de ouvir os fatos, a retrospectiva dos principais fatos do mês de fevereiro. O jornalista Lennon Haas traz agora os assuntos que foram destaque no mês de março. O mês de março foi marcado pelo agravamento da pandemia de Covid-19 no mundo, com recordes de novos casos e mortes. Diante do preocupante cenário, uma médica camaquense utilizou um tratamento alternativo em seus pacientes, que repercutiu em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro, apoiador dos tratamentos off-label, conversou com a Acústica FM e defendeu a profissional. Os altos índices de contaminações e internações pela Covid-19 provocaram conflitos sobre a continuidade das aulas no Rio Grande do Sul. Rada Maria Metzger, juíza da primeira vara da Fazenda Pública da capital, determinou a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do estado, durante o período da bandeira preta. Enquanto isso, gestores e administradores debatiam a necessidade de incluir os professores no grupo prioritário para receber a imunização contra a Covid-19. Em meio ao cenário de indefinições, o Rio Grande do Sul atingiu pela primeira vez o colapso no setor da saúde, registrando mais de 100% de ocupação dos leitos de UTI. Com o alarmante cenário da pandemia no estado, o Hospital Moinhos de Vento precisou alugar um container refrigerado para alocar os corpos dos mortos. A situação foi definida como cenário de guerra. Mesmo diante do cenário, o governo do estado entrou com um recurso na Justiça contra a suspensão das aulas presenciais na educação infantil, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. O recurso, porém, foi negado pelo desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Na decisão, o magistrado ressaltou a contradição da autorização para retorno às aulas em relação aos protocolos antes adotados pelo governo do estado, em momentos de menor gravidade da pandemia. O mês também foi marcado pela aprovação da PEC do auxílio emergencial, que permitiu a criação do benefício que ajudou financeiramente milhões de famílias em meio à pandemia de Covid-19. Além do cenário pandêmico, o ambiente político também estava conturbado. Em carta aberta, 14 governadores do país solicitaram ao presidente Jair Bolsonaro a imediata adoção de providências para viabilizar a aquisição de novas doses de imunizantes contra a Covid-19. Já no cenário local, Camaquã registrou mais de 100 casos confirmados de Covid-19 por 2 dias consecutivos. Na ocasião, o município já registrava 54 mortes causadas pela doença. O caos na saúde era tão grave que o Hospital Nossa Senhora Aparecida entrou em colapso, fazendo com que pacientes fossem levados para outros hospitais da região. O estado também tomava medidas rígidas, mantendo a bandeira preta e a suspensão da cogestão em todo o Rio Grande do Sul,
no modelo de distanciamento controlado, além da prorrogação da suspensão das atividades entre as 20 horas e as 5 horas da manhã até o dia 31 de março. Na Costa Doce, houve lockdown, começando às 20 horas do dia 12 de março e terminando às 5 horas do dia 16. Somente tinham liberação para funcionamento serviços considerados essenciais. Praças e outros locais de lazer foram vedados. Uma força-tarefa realizou fiscalizações em Camaquã, autuando nos primeiros dias 7 empresas por descumprimento das medidas impostas em decreto, além de 2 notificações e aproximadamente 200 orientações. O Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã passou a receber somente casos graves de sintomas respiratórios relacionados à Covid-19. A instituição contava com um comitê que avaliava as limitações físicas e materiais, sendo necessário ampliar a capacidade para mais 4 leitos de UTI e 11 leitos de internação. A unidade de pronto atendimento chegou a receber pacientes para desafogar a demanda do hospital. A escassez de cilindros de oxigênio também foi um agravante ao hospital do município. Diante da difícil situação, a empresa HT Nutri doou para a instituição de saúde uma usina de oxigênio no valor de R$600 mil, se somando a uma já existente. A estrutura chegou no dia 12 de março. A situação se agravava em todo o Rio Grande do Sul, resultando em recorde de mortes diárias por Covid-19 no estado no dia 13 de março. Foram 331 mortes e mais de 9 mil novos casos confirmados. No mesmo mês, uma imprudência no trânsito, envolvendo um caminhão de Camaquã, ganhou repercussão internacional, quando o motorista do veículo arrastou uma motocicleta por 32 quilômetros na BR-101, em Penha, Santa Catarina. O homem só parou após outro caminhoneiro colocar seu veículo em frente ao dele. Uma mulher que estava na motocicleta, identificada como Sandra Aparecida Pereira, de 47 anos, foi resgatada em estado grave, mas acabou morrendo depois. Em depoimento na polícia, o caminhoneiro admitiu ter utilizado rebite e afirmou que poderia ter utilizado também cocaína e remédios tarja preta. O acidente acabou ganhando espaço na capa do maior noticiário do Reino Unido, o The Sun. Na matéria, o jornal inglês trouxe vídeos do ocorrido gravados de forma amadora por populares. No cenário nacional, em meio à crise de saúde evidenciada pela Covid-19, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, assumiu o cargo de ministro da Saúde a convite de Jair Bolsonaro. Queiroga assumiu a pasta no lugar de Eduardo Pazuello, que deixou o cargo após alegar problemas de saúde. Desde o início da pandemia de Covid-19, este foi o 4º ministro da Saúde no país. O novo ministro se manifestou favorável a respeito da utilização de máscaras, isolamento social e vacinação. Até o dia 15 de março, o país vivia o 20º dia consecutivo de recorde de número de mortes por Covid-19. Na ocasião, o Brasil registrou 66.849 mortes causadas pelo vírus. Com os altos índices de contaminações e internações, o governo gaúcho definiu a prorrogação dos protocolos e restrições até o mês de abril, recebendo duras críticas de representantes do comércio. Em entrevista na Acústica FM, o presidente do Sindlojas Costa Doce, Otávio Moraes, ficou surpreso com a decisão da gestão estadual. Então, depois de um ano, chegar e dizer não é momento de achar culpados, não. A gente precisa saber aonde está se errando, sim. E quem está errando. Porque nós não podemos mais entender quem conseguiu traduzir e não conseguiu ainda nos explicar o que é não essencial. Representantes do comércio de Camaquã chegaram a realizar uma reunião com o Poder Executivo, com o objetivo de buscar alternativas para amenizar os problemas enfrentados. Os estabelecimentos só foram reabertos no dia 22 de março, após 3 semanas fechados, devido a recurso emitido pela Procuradoria-Geral do Estado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Além de permitir aos municípios adaptarem seus protocolos à realidade local, o documento prorrogava a suspensão de atividades não essenciais entre as 20 horas e 5 horas da manhã, nos dias úteis, e durante o final de semana e feriados. O mês de março também trouxe duras perdas para a região. Dom Feliciano perdeu Leonardo Raimundo Gornick, ex-vereador e ex-vice-prefeito do município. Ele foi vice-prefeito durante a gestão de Cláudio Lesnick, entre 2001 e 2005. Já a comunidade camaquense perdeu o empresário Marcos Farias. Ele estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde lutava contra a Covid-19. Marcos era proprietário das lojas Passo a Passo Calçados e Sportline em Camaquã e São Lourenço do Sul. Foi presidente do Sindilojas Camaquã em 2014, sendo uma figura carismática e benquista na comunidade. Ele deixou a esposa Alia, as filhas Stephanie e Jéssica, o filho Wagner, o genro Luiz e a neta Antonella. Ainda no mês de março, o vereador e ex-prefeito de Dom Feliciano, Dalvi Soares de Freitas, relatou à Acústica FM como sobreviveu à Covid-19. O político foi diagnosticado com a doença e teve o agravamento de seu quadro de saúde, sendo necessária sua transferência para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã. Durante a entrevista, ele relembrou o atendimento no Hospital São José, em Dom Feliciano, e o tratamento recebido da médica Eliane Scherer, já em Camaquã, que lhe receitou um tratamento alternativo. Eu vou dizer que é uma saga pela sobrevivência, mesmo de fato, né? Dia 10 de março, para mim, foi o dia em que Deus, né, através de muitas pessoas, me deram a oportunidade, talvez, de nascer de novo. Relato isso aqui para ti, muito emocionado. A doutora Eliane teve acesso às imagens, chamou a minha esposa, que estava como minha responsável, e falou para ela que a minha situação era muito grave, né, que eu tinha mais de 50% do meu pulmão comprometido. Em alguns momentos eu imaginei, me passou pela cabeça de que eu não sobreviveria. A própria médica, de forma muito corajosa, muito ousada, preparou o medicamento, preparou uma nebulização. Fábio, eu comecei a nebulizar aquele medicamento, eu olhava para o oxímetro e fazia a nebulização. E eu via a minha saturação subindo, Fábio. Eu que há instantes atrás acreditava que eu não viveria mais, sinceramente. Comecei como se eu estivesse literalmente ressuscitando, meu irmão. Segundo o vereador, a médica prescreveu o uso de hidroxicloroquina, que deveria ser administrada através de uma solução feita com soro fisiológico e inalada pelo paciente. O caso ganhou repercussão nacional quando o presidente Jair Bolsonaro citou o vereador em uma live em suas redes sociais. O presidente defendia o uso do medicamento alternativo no tratamento contra o coronavírus. Então, se está dando certo para muita gente, muitos prefeitos de várias cidades têm relato nas mídias sociais, vai lá o prefeito mesmo. Eu quero entrar em contato com esse vereador agora e trocar uma ideia com ele. Dalvi Soares de Freitas, município de Dom Feliciano. Dom Feliciano, tá? Se me permite, né, eu quero ligar pro vereador, o Dalvi, bater um papo com ele e incentivar essas pessoas, né, como ele. Eu fiquei sabendo que, através das mídias sociais, né, o pessoal que foi submetido com tratamento, dentro do testemunho. Na manhã do dia 19, o presidente da República participou ao vivo do programa Primeira Hora com Fábio Renner. O chefe do Poder Executivo defendeu o uso de medicamentos off-label, cuja indicação do profissional diverge da bula. Bom dia, Fábio, fã de Brasília, é uma satisfação falar contigo. O que acontece, Fábio? Nós temos uma doença ainda que é desconhecida, novas cepas, e pessoas estão morrendo. E os médicos, né, eles têm o direito ou o dever de, no momento que falta um medicamento específico para aquilo, né, com comprovação científica, ele pode usar o que a gente chama de off-label. Temos agora o problema do Covid-19. Desde o começo lá atrás de março, eu comecei a buscar alternativas. Não eu, Jair Bolsonaro, que eu sou capitão do Exército. Eu comecei a buscar com médicos, tá? com pessoas que estavam na ponta da linha, em hospitais, postos de saúde, hospitais militares,
o que estava acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro conversando conosco aqui na acústica. Agora, o que está vendo aqui? Até conversei com a doutora agora há pouco, conversei com o vereador também, o Dalvi, conversei com o vereador Dalvi também, que foi prefeito, e ele falou que estava numa situação complicada, sentindo a morte do teu lado. E a doutora me disse, e eu já tinha comprovado isso também, e não é dela, ela falou muito humildemente que não é uma ideia dela, a questão da nebulização. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi lá no estado do Amazonas. Agora, aqui no Brasil, a pessoa é criminalizada quando tenta uma alternativa para salvar quem está em estado grave. O que a gente precisa no Brasil, até eu pedi para falar contigo, sei que você deve estar pensando, um presidente, eu tenho muita coisa realmente para tratar em Brasília, mas a vida em primeiro lugar. Pois é, uma rádio sem extensão de vocês, mas eu agradeço a oportunidade de deixar eu falar na rádio de vocês. Não, mas o presidente... também bastante preocupado. E para salvar a vida, vale qualquer coisa. A participação do presidente na emissora ganhou repercussão nacional. Durante a fala de Bolsonaro, o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Aparecida, Thiago Bonilha, estava no estúdio da Acústica FM. Na ocasião, o profissional falou sobre os protocolos utilizados pela instituição no combate à Covid-19 e sobre o desligamento de Eliane Scherer após a aplicação do tratamento alternativo contra a doença. Com certeza, o advento, o ocorrido, influenciou em algum grau para esse desligamento. Quem fez o desligamento foi a empresa. E muitas vezes, a gente não pode deixar que o emocional abale a equipe que está atendendo para ninguém sair prejudicado. Só que acontece que a gente é humano, a gente se emociona, a gente se abala, a gente age por impulso. Bonilha justificou o desligamento, informando que o tratamento com hidroxicloroquina em forma inalatória era vedado no hospital, pois as máscaras emitiam vapor que ficava no ambiente, fazendo com que a equipe de profissionais corresse riscos. Segundo Bonilha, mesmo com o risco e com a negativa do enfermeiro em realizar o procedimento, Eliane Scherer deu prosseguimento. No dia 21 de março, a primeira vara civil de Camaquã deferiu uma liminar que garantiu a um paciente internado no Hospital Nossa Senhora Aparecida o direito de receber o tratamento proposto pela médica camaquense. O hospital ingressou no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul contra a profissional. Na ocasião, a instituição alegou que Eliane Scherer teria cometido 17 infrações éticas. Entre as acusações feitas pelo Hospital de Camaquã estavam a entrada na casa de saúde com seringas carregadas com líquido, fato este que seria um procedimento atípico dentro dos padrões da instituição. A médica Eliane Scherer utilizou os microfones da Acústica FM para se manifestar pela primeira vez publicamente sobre o assunto. Durante aproximadamente 2 horas de entrevista, a profissional explicou as maneiras com que vinha administrando seus procedimentos no Hospital Camaquense. Aí eu resolvi que ia nebulizar o seu Pedro, que ia ser o primeiro, porque eu estava numa emergência, eu ia fazer, eu tinha lido que não existe nenhuma intercorrência nem contraindicação para essa nebulização. Eu disse, vamos lá. Eu não sou a única médica no Rio Grande do Sul. Aqui em Camaquã já tem gente fazendo, em Itapeva já tem gente fazendo, em outras cidades aqui da região tem gente fazendo. Se bem que essa medicação não pode ser comprada por conta, tem que ter um receituário médico. Bom. E eu tenho vários pacientes fazendo em casa e nenhum teve qualquer intercorrência. Na noite do dia 24 de março, o Hospital Nossa Senhora Aparecida remitiu uma nota, apontando que 3 dos 4 pacientes que receberam o tratamento experimental administrado por Eliane morreram. A instituição afirmava que os indícios sugeriam que o tratamento estava contribuindo para a piora do quadro clínico dos pacientes. Ainda conforme a nota divulgada à imprensa, quadros de taquicardia ou arritmias foram registrados horas após os pacientes receberem a nebulização com solução de hidroxicloroquina diluída em soro fisiológico. Apesar dos recordes de casos e mortes por Covid-19 em todo o país, a vacinação começava a avançar em Camaquã. Até o final do mês, cerca de 7.000 camaquenses receberam a aplicação da primeira dose. Estes foram os assuntos que marcaram o primeiro trimestre do ano de 2021. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com os principais acontecimentos dos meses de abril, maio e junho. Já voltamos.
Você está acompanhando a Retrospectiva Acústica 2021. Estamos de volta com a Retrospectiva 2021. E neste bloco, nós vamos tratar dos meses de abril, maio e junho, que foram importantes para o início da retomada econômica, com a ampliação da vacinação contra o coronavírus para novos públicos, a polêmica envolvendo uma proposta de renovação de pedágio da BR-116, entre outros temas. Acompanhe agora o que foi destaque no mês de abril com a jornalista Camila Matos. Os primeiros dias de abril começaram com uma boa notícia para a retomada econômica no estado. O governo gaúcho permitiu a abertura de atividades não essenciais, como comércio e restaurantes. Os estabelecimentos passaram a funcionar entre 5 horas da manhã e 20 horas. A decisão foi tomada a partir da redução de internação nos leitos clínicos para a Covid-19. Mesmo com as flexibilizações, o estado ainda estava em bandeira preta. Diante disso, em Camaquã, a polícia interrompeu uma festa clandestina na localidade da Querência, com a participação de 60 pessoas. O dono da propriedade e outras pessoas foram multados. Em contrapartida, Camaquã recebeu um novo lote de vacinas contra o coronavírus, proporcionando a vacinação de idosos de 65 anos ou mais, chegando a avançar para os profissionais da segurança pública. No cenário nacional, no dia 4, o país registrava uma redução diária de mortes por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, segundo a Fiocruz. Camaquã, porém, registrava 2 mortes provocadas pelo vírus. No âmbito da política estadual, no dia 6, o ex-presidente do IP Saúde, Marcos Vinícius, assumiu uma cadeira como deputado na Assembleia Legislativa. Com a posse da deputada Silvana Covatti na Secretaria Estadual da Agricultura, Almeida foi convocado para assumir a cadeira no Parlamento Gaúcho. Enquanto isso, ainda no dia 6, um caminhoneiro camaquense acabou morrendo na cidade de Gurupi, no Tocantins, vítima de um infarto. Uma vaquinha online foi realizada para custear o translado do corpo até o município de Camaquã. Durante o mês de abril, a possibilidade de um pedágio em Camaquã era debatido por lideranças políticas. A empresa Ecosul estava com tratativas para estender a atuação nas rodovias BR-116 e BR-392, em vigência desde 1998. O deputado Marcos Vinícius liderou as movimentações políticas contrárias às propostas da concessionária. O estudo da Ecosul só foi apresentado à imprensa e lideranças políticas dias depois. Em diversas entrevistas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, não confirmava a conclusão do negócio. No dia 13 de abril, foi instaurada a CPI da pandemia, que investigou supostas omissões e irregularidade nas ações do governo federal durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Oficialmente instalada no Senado Federal em 27 de abril deste ano e prorrogada por mais de 3 meses, a apresentação e votação do relatório final ocorreu em 26 de outubro de 2021. Após ouvir médicos, parlamentares, testemunhas e familiares de vítimas da Covid-19 em sessões transmitidas ao vivo, a conclusão indiciou 78 pessoas e 2 empresas. O presidente Jair Bolsonaro foi um deles. O relatório incluiu ainda o pedido de ação no Supremo Tribunal Federal para afastar o presidente das redes sociais. Ainda no dia 13, um acidente no quilômetro 377 da BR-116 em Tapes deixou prejuízo acima de R$30 mil ao caminhoneiro Valdomiro Colovini após tentativa de acesso à estrada Mendes Ribeiro Filho. O local apresentava dificuldade de trafegabilidade com caminhões extensos. Após cobranças ao vivo pelos órgãos de segurança e manifestação do deputado Marcos Vinícius, obras de melhoria ocorreram no local, através da Prefeitura de Arambaré. Na segurança pública, a metade do mês foi marcada por uma série de crimes na região. Em Camaquã, um homem foi encontrado morto no dia 19 de abril. A vítima teria sido morta em um bar localizado na rua Jango Castro. Em Dom Feliciano, um homem foi morto após disparos de arma de fogo no dia 18. O homicídio ocorreu na localidade de Cavadeira.
A vítima foi identificada por Sidney Haas Silveira. Em reunião do Gabinete de Crise no dia 22 de abril, o governo do estado decidiu atualizar alguns protocolos do modelo de distanciamento controlado. Foram alteradas regras para restaurantes, parques, museus, condomínios e competições oficiais. Atividades presenciais do ensino eram permitidas pelo estado durante a vigência da bandeira vermelha, obedecendo regras de distanciamento social e cuidados sanitários. Porém, a juíza Cristina Luiza Marquesan da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, manteve a suspensão das aulas. O estado passava 6.000 casos confirmados pela Covid-19. Em abril, Camaquã já vacinava idosos com 60 anos ou mais. No dia 27 do mês, o município registrava 112 mortes provocadas pela doença, chegando a um total de 6.089 casos. O estado atingiu, na mesma época, a marca dos 24.458 óbitos. Já o final do mês foi marcado pela exoneração do diretor de trânsito de Camaquã, Carlos Gaspari. No dia 10 de maio, Tiago Gonzalez foi anunciado como novo comandante da pasta. Por fim, 2 mulheres morreram em um acidente de trânsito no dia 31 de abril na BR-116 em São Lourenço do Sul. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Denise Oliveira de Freitas, natural de São Lourenço do Sul, de 40 anos, e Magda Rosana Costa Bueno, natural de Camaquã, de 56 anos. A motorista de 40 anos chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. E o ano de 2021 foi marcado pela vacinação contra o coronavírus. Os reflexos da imunização foram rápidos. O mês de maio já mostrava a redução no número de mortes de idosos através da imunização. Após longos períodos de restrições, em maio, novos decretos permitiram a abertura de comércios, incluindo o retorno das aulas presenciais em Camaquã e na região Centro-Sul. Nós vamos ouvir agora um resumo dos fatos mais relevantes do mês de maio com Gil Martins. Após a vigência da bandeira vermelha no Rio Grande do Sul, em maio, espaços públicos recebiam autorização para reaberturas. O Parque Histórico General Bento Gonçalves da Silva reabriu para visitação ao público. O local permaneceu fechado para evitar aglomerações e disseminação de coronavírus durante a pandemia. Já no dia 4 de maio, as aulas presenciais reiniciaram em Camaquã. Isso por conta do decreto estadual que autorizava a retomada das atividades de forma escalonada e híbrida. A comunidade da cidade de Saudades, em Santa Catarina, ficou em choque no dia 4 de maio, após um adolescente invadir uma escola e matar 3 crianças e 2 funcionárias. Um jovem de 18 anos entrou armado com um facão na Escola Pró-Infância Aquarela, uma das 3 creches da cidade que atende crianças de 6 meses a 2 anos. Ele matou 3 alunos de 1 ano, uma professora de 30 e uma agente educacional de 20. Depois golpeou o próprio corpo. Segundo a polícia, Fabiano Kippermay enfrentava problemas de bullying na escola, maltratava animais e era introspectivo. O réu de 18 anos segue preso. Além da tragédia em Santa Catarina, a terça-feira, dia 4 de maio, comoveu o país após o anúncio da morte do ator Paulo Gustavo. O humorista, diretor, roteirista e apresentador estava internado desde o dia 13 de março, devido a complicações causadas pela Covid-19. O clima foi de grande tristeza entre fãs e colegas de profissão, que mesmo sabendo da gravidade do estado de saúde, tinham esperança que ele pudesse se recuperar. No início do mês de maio, profissionais que realizam a aplicação de vacinas contra o coronavírus foram hostilizados em Camaquã. Eles foram alvo de ofensas com palavras de baixo nível e até cuspida no rosto. Tudo porque não havia doses suficientes para todo o grupo-alvo. A secretaria chegou a interromper a vacinação antes do recebimento do total de doses pelo governo do estado. A decisão gerou polêmica e poucos dias depois, a Secretaria de Saúde mudou de ideia e anunciou a retomada de aplicações. Está, sim, havendo uma bagunça, na minha opinião, né? Uma falta de transparência, uma falta de informação. Eu tenho certeza absoluta que a culpa desta desinformação e a culpa desses desencontros não é dos servidores da saúde de Camaquã.
mas na gestão da secretaria está, sim, se necessitando de melhorias e de avanços. Já em Dom Feliciano, uma mulher sedou o companheiro com o uso de medicamento diluído em suco e jogou a vítima dentro de uma fornalha na estufa de fumo da família. A polícia prendeu temporariamente a mulher de 35 anos e o filho de 20. A mulher usou diazepam para forçar o sono do homem e colocá-lo dormindo dentro da fornalha. Em entrevista na Rádio Acústica, a delegada Vivian Sander Duarte disse que o casal tinha um relacionamento de 21 anos e sem registro de agressões na delegacia de polícia. Ainda em Dom Feliciano, uma retroescavadeira descontrolada invadiu o pátio de uma casa e matou Elisângela da Silva Rosa no dia 14. O fato ocorreu no bairro São Francisco, quando ela estava em frente à casa. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser removida para um hospital de Porto Alegre, mas não resistiu. Entrava em vigor no dia 16 de maio o novo sistema que substituiu o modelo de distanciamento controlado. Intitulado Sistema 3As de Monitoramento, a proposta dá maior autonomia para prefeitos, através de 3 categorias que indicam a situação de saúde das regiões. Com a mudança, os gaúchos passaram a não ter mais restrições de horário para exercer qualquer atividade durante a pandemia. No dia 19 de maio, Camaquã perdia a empresária Modesta Soares. Ela estava internada em leito de UTI, mas não resistiu aos efeitos causados pelo coronavírus. Modesta era a proprietária da loja Solar Moda Jovem, na subida da Olavo Moraes, onde durante décadas foi representante da marca Gangue na cidade. Após o falecimento, a família optou pelo fechamento da empresa. O município registrava 125 óbitos por coronavírus, incluindo a morte de um adolescente de 16 anos até o dia 20. Mais de 6.200 casos foram confirmados até aquela data, incluindo o vereador Clayton Silva. Ele confirmou a doença no dia 21 e depois precisou ser internado. Somente no dia 1º de junho ele recebeu alta. Além de Clayton Silva, os vereadores Eva Rosi, Marivone Ramos e Ronaldo Huguim também positivaram para a doença, mas após isolamento retornaram às atividades. A Câmara chegou a suspender os trabalhos por 15 dias para conter as contaminações. Após o cancelamento da edição de 2020 da Expo Camaquã em razão da pandemia, no dia 25 de maio a Rádio Acústica FM realizava a transmissão oficial da edição 2021. O tradicional evento, promovido pelo Sindicato Rural de Camaquã, foi realizado em formato virtual. O maior evento digital do agronegócio da região Centro-Sul abordou painéis técnicos com especialistas, produtores e lideranças do agronegócio. Em 26 de maio, uma ciclista morreu ao ser atropelada por uma carreta na BR-116 em Camaquã. O acidente ocorreu no quilômetro 384, quando um casal de ciclistas trafegava na rodovia. O homem que andava com ela não se machucou, mas ficou em estado de choque e precisou ser atendido por equipes de saúde. Dias depois, amigos e familiares realizaram homenagem no local do acidente. Em entrevista na Rádio Acústica em 28 de maio, a médica camaquense Eliane Scherer anunciava a desistência de atendimento a pacientes com Covid-19. Ela alegou ser alvo de perseguição desde que ministrou nebulização com cloroquina para pacientes em estado grave. O assunto ganhou repercussão nacional, incluindo a participação do presidente Jair Bolsonaro ao vivo na Rádio Acústica em março. Para terminar o mês, o Estado anunciava no dia 28 a inclusão de trabalhadores da educação no planejamento de vacinação. Um levantamento mostrava que havia no Estado cerca de 217 mil pessoas neste público. Destes, aproximadamente 20 mil já haviam sido imunizados por decisão dos municípios. A vacinação do grupo iniciou no dia 31 em Camaquã, além de adultos de 18 anos ou mais comorbidades, gestantes, puérperas e idosos de 60 anos ou mais puderam se vacinar. Esta foi a retrospectiva dos principais fatos do mês de maio. Agora nós vamos acompanhar os destaques do mês de junho com Valesca Luz. A vacinação contra o coronavírus avançava em Camaquã no início do mês de junho. No dia 4, os profissionais do transporte coletivo foram imunizados. Segundo a Secretaria de Saúde, naquele momento eram registrados 6.736 casos e 129 mortes. A primeira semana de junho foi agitada na área policial na Costa Doce. No dia 3, um homem foi morto a tiros no bairro São João. No mesmo dia, o ex-marido era o principal suspeito da morte de Franciele Souza de Souza, de 27 anos, em Barão do Triunfo. Ela foi baleada no rosto com ao menos 5 tiros. Em Guaíba, a polícia investigava o assassinato de um motorista ocorrido no quilômetro 314 da BR-116.
Homens fortemente armados, em um Hyundai HB20 de cor branca, efetuaram os disparos contra o para-brisa. Ao menos 17 perfurações foram encontradas pelos policiais. Durante a noite do dia 5, Michael Giovanni Ebel Affeld, de 27 anos, foi executado no bairro Ouro Verde, em Camaquã. O crime causou pânico na comunidade. Uma notícia entristecia os jogadores e fãs de futebol regional. Morria no dia 14 o fisioterapeuta e treinador da equipe Arce Oriental de Chuvisca, Eduardo Feistauer Júnior. O profissional sofreu um AVC no dia 5 de junho e precisou ser internado em um hospital de Porto Alegre. O programa Arquibancada Acústica entrevistou Júnior pela última vez no dia 18 de maio. Junho também foi marcado por reações nas redes sociais, após a Globo definir Thiago Leifert como substituto do apresentador Fausto Silva. A possível saída de Fausto já circulava entre os meios de comunicação, mas foi confirmada no dia 17, por razões estratégicas internas, após 32 anos de atividades na emissora. Em setembro, o apresentador Luciano Huck assumiu o programa de auditório brasileiro, deixando a apresentação do Caldeirão para Marcos Mion. Em andamento no Senado, a CPI da pandemia ouviu o depoimento do ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Ele foi o primeiro epidemiologista a participar da CPI da pandemia no dia 24 de junho. Em depoimento, disse que o Brasil era um dos piores países do mundo à resposta à Covid-19 e que a postura anti-ciência contribuiu para isso. É tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Após 13 anos de obras, a Liga Feminina de Combate ao Câncer iniciou as atividades em novo prédio, localizado no centro de Camaquã. Em entrevista, as presidentes Marisa Chaves de Albuquerque e Noemir Kuczynski detalharam a importância das ações. E esse prédio que vocês estão vendo aqui seriam os consultórios que a gente tinha pensado em alugar para nós mantermos o nosso prédio, porque o nosso prédio mesmo está ali do outro lado. As obras iniciaram em 2008 e somente em maio de 2021 setores iniciaram no local. Anteriormente, as ações eram realizadas em uma sala do Executive Center, doada há 30 anos. Camaquã perdia no dia 25 de junho a atuação da renomada médica Sheila Preto Almeida Toffer, aos 58 anos. Em 2019, chegou a receber título de cidadã camaquense. A profissional natural de Porto Alegre trabalhava na nefroclínica desde 1990 e ajudou diversas entidades da região. A médica recebeu vários prêmios pelos serviços prestados à saúde no Rio Grande do Sul. Em oportunidades, compartilhou conhecimentos através de entrevistas na Acústica FM. Foi no final do mês de junho que a comunidade de Cocalzinho iniciava a retomada à normalidade após a captura do criminoso Lázaro Barbosa. O homem ganhou notoriedade em junho, após matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara no Distrito Federal. Depois dos assassinatos, Lázaro foi perseguido pela polícia por 20 dias e contou com uma grande força-tarefa. Lázaro morreu na manhã do dia 28 de junho, após uma troca de tiros com policiais. Por fim, um caso chocou a comunidade de Panambi no dia 30. Uma criança recém-nascida foi abandonada em uma ciclovia do município, em temperaturas que variavam entre 1 e 8 graus. Policiais militares resgataram o bebê sem roupas e o levaram ao hospital, onde junto dele foi encontrada uma sacola suja de sangue. A criança recebeu o nome de Ana Vitória, de acordo com o relato do soldado responsável pelo resgate, Ederson dos Santos, do batalhão da Brigada Militar de Panambi, em entrevista na Acústica FM. Nós acompanhamos o segundo trimestre de 2021. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e retomamos com o segundo semestre do ano e os fatos que marcaram este período do ano de 2021. Já voltamos. Você está acompanhando a Retrospectiva Acústica 2021. Estamos de volta com a Retrospectiva 2021, um programa especial produzido por nossa equipe de jornalismo. Ao longo dos meses, reunimos os principais fatos que foram destaque ao longo deste ano, aqui na emissora, e que marcaram de alguma forma o dia a dia aqui da região, dos gaúchos, e que a gente trouxe agora neste primeiro bloco, essas 2 primeiras etapas do programa, e vai apresentar agora então este segundo semestre. E para começar, nós trazemos com Lennon Haas
a retrospectiva do que foi destaque em julho. O mês de julho foi marcado pela revelação da homossexualidade do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao programa Conversa com Bial da Rede Globo. A revelação da orientação sexual do gestor movimentou as redes sociais. Na área econômica, houve o primeiro grande passo das privatizações da gestão do governador, quando a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica passou oficialmente a ser administrada pelo Grupo Equatorial Energia. No dia 16 de julho, o braço de transmissão da CET também foi vendido. Neste mês, os profissionais de eventos receberam autorização para retornar aos trabalhos. Um decreto permitiu a liberação de até 70 pessoas no mesmo espaço, desde que cumprissem os protocolos sanitários. No início de julho, Camaquã já registrava 140 óbitos provocados pela Covid-19 e a vacinação atingiu os moradores de 39 anos ou mais. Falando em vacinação, uma sindicância foi instaurada pela Prefeitura de Chuvisca para apurar suspeita de fraude durante o processo de imunização contra a Covid-19 no município. Uma servidora da Secretaria Municipal da Saúde teria favorecido a vacinação de familiares que não residiam em Chuvisca. No dia 15 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde identificou inconsistências na lista de vacinados, apurando que as pessoas não eram domiciliadas na cidade. Na área policial, um crime chocou a comunidade do bairro Getúlio Vargas. O motorista de aplicativo Valdeci Dornelles Tavares, de 64 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo em frente à sua residência. 2 homens, em uma motocicleta, efetuaram o crime. Segundo acreditava a polícia, o idoso teria sido morto por engano. No final da noite de 14 de julho, o prédio da Secretaria da Segurança Pública ruiu em Porto Alegre. O incêndio de grandes proporções tomou o miolo dos 9 andares que concentravam órgãos importantes do Estado e o cérebro das decisões estratégicas da segurança pública. O desabamento tirou as vidas de 2 bombeiros militares, o tenente Derocide Almeida da Costa e o sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz, encontrados sob os escombros após 7 dias ininterruptos de buscas. Julho também foi marcado por protestos de representantes de aplicativos de transportes em Camaquã. Um grupo de 120 veículos realizou uma carreata no centro. Em frente à prefeitura, com palavras de ordem, eles cobraram alterações em um decreto que determinava obrigações para cumprimento do serviço no município. Com a repercussão negativa, um novo decreto retificou e revogou as reivindicações. O intenso frio de julho provocou também um fenômeno associado à neve na tarde do dia 27 em Dom Feliciano. No mesmo dia, um grave acidente foi registrado em Chuvisca, ocasionado pelo gelo na pista. Motivada pelo frio, a Acústica FM promoveu a campanha do agasalho, onde recebeu doações e distribuiu para os projetos Mateus 25 e Aprisco Movements. Já na área do esporte, o mês foi marcado pelo início da maior competição esportiva do mundo, os Jogos Olímpicos de Verão. A atuação brasileira foi marcada pelo destaque feminino, representado pela ginasta Rebeca Andrade, a fadinha do skate, Raíssa Leal, que conquistou prata e fez história aos 13 anos de idade, e a nadadora Ana Marcela Cunha, recebendo medalha de ouro na maratona aquática, entre outros nomes. Os brasileiros somaram 21 medalhas, sendo 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Foi a melhor campanha do país na história das Olimpíadas. Bom, e depois de acompanharmos a retrospectiva de julho, agora a gente vai para o mês de agosto. A jornalista Camila Matos traz o que foi destaque em agosto aqui na Acústica. A criminalidade foi protagonista durante o ano de 2021 em Camaquã. A execução de Mateus Daniel da Silva movimentou equipes policiais na manhã do dia 2 de agosto e marcou mais um homicídio no bairro Getúlio Vargas, em Camaquã. O crime ocorreu na mesma residência em que um motorista de aplicativo foi morto no dia 9 de julho. Os números de homicídios dolosos em Camaquã superaram os dados de 2020.
A onda criminosa mobilizou o reforço das equipes de segurança enviadas pela Secretaria de Segurança Pública. Também em agosto, um sonho da comunidade de Camaquã e região se tornou realidade em meio à pandemia do coronavírus. O Hospital Nossa Senhora Aparecida comemorava um ano de instalação das unidades de terapias intensivas, no dia 3 de agosto. A secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, chegou a afirmar a permanência dos leitos após a pandemia, durante entrevista na emissora. A vacinação contra o coronavírus chegava para toda a população no dia 17 de agosto, após as doses serem distribuídas de acordo com as faixas etárias específicas e grupos prioritários. Um levantamento mostrou que mais de 200 cidades gaúchas não registraram óbitos pela Covid-19 naquele mês. O número positivo da vacinação permitiu o retorno do atendimento ao público na Câmara de Vereadores de Camaquã. Em agosto, a doação da área pública de 13 hectares para a empresa Canarana chamou a atenção da Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores de Camaquã. A pauta rendeu muitas discussões, fiscalizações e debates na Casa Legislativa, em audiências públicas e ao vivo na Acústica FM. O projeto prometia um investimento de 127 milhões de reais e 114 empregos para Camaquã, mas os vereadores procuraram esclarecer dúvidas da comunidade sobre tal proposta. De acordo com o procurador de Camaquã, Fabiano Ribeiro, caso a empresa não cumprisse o contrato, a área retornaria ao Poder Executivo. No entanto, no dia 1º de outubro, um documento do sócio proprietário da empresa, José Claudir Machado, anunciava a desistência do interesse de investimento no município. Apesar da decisão, a polêmica não parou por aí. O vereador Vitor Azambuja revelou no dia 4 de outubro um diálogo que mostrava que um vereador da cidade teria pedido dinheiro em troca de apoio ao projeto. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada pela Casa Legislativa para apurar os fatos. Em uma reunião no dia 9, o empresário José Claudir Machado apontou o parlamentar Mano Martins. A CPI convocou testemunhas, mas no dia 7, membros da comissão decidiram por encerrar a investigação, sem ouvir a versão do acusado. O relatório final foi lido ao vivo durante o dia 20 de dezembro. No dia 26 de agosto, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Murilo Nunes, aos 26 anos, nas águas do rio Camaquã. Informações apontaram que ele estaria a cavalo, recolhendo o gado em uma fazenda de Cristal, quando caiu no rio. O pai, que estava junto com ele, tentou ajudar, porém não conseguiu. Ainda no dia 26 de agosto, a Polícia Federal apreendeu mais de R$505 mil em dinheiro com o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, quando tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e transportava a quantia em caixas de papelão, que, segundo ele, a Polícia Federal não sabia informar de onde vinha esta quantia de dinheiro. O caso repercutiu na imprensa nacional, chegando a ser citado na CPI da pandemia. No dia 3 de setembro, o gestor esclareceu a polêmica durante live em seu Facebook. Para os senadores, a quantia poderia ser utilizada para a denúncia de financiamento de atos contra a democracia, no dia 7 de setembro. Porém, o fato foi negado pelo prefeito durante entrevista na Acústica FM. No dia 6, a Polícia Federal realizou uma operação policial em Cerro Grande do Sul. A polícia cumpria uma série de diligências contra os atos antidemocráticos. Por volta das 21h15 do dia 30 de agosto, o juiz criminal Felipe Valente Celistre proferiu a sentença aos 2 acusados de agredir um adolescente em abril de 2020 no centro de Camaquã. Naquela data, o menor ficou desacordado em via pública após uma sequência de chutes e socos proferidos enquanto ele estava caído na calçada da Avenida Olavo Moraes. O júri, após 12 horas de julgamento, acatou as teses das defesas e afastou a ocorrência de tentativa de homicídio.
O crime foi desclassificado por lesões corporais gravíssimas. Os réus, que estavam presos desde a data do fato, foram liberados. A Assembleia Legislativa definiu no dia 30 um novo nome para a ERS 350, entre Camaquã e Arambaré. A rodovia foi batizada como Rodovia José Cândido de Godói Neto, em homenagem ao ex-prefeito de Camaquã. O projeto cita que José Cândido foi um dos políticos mais importantes da história do município. Ainda na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram no dia 31 a privatização da Corsã. O projeto de lei 211 de 2021 foi aceito por 33 votos favoráveis e 19 contrários. A reportagem da Acústica FM acompanhou a discussão direto da casa. Políticos e entidades divergiram e se manifestaram contrários à decisão. E para fecharmos este terceiro trimestre do ano de 2021, trazemos setembro, em que a vacinação contra o coronavírus já avançava na cidade. A Secretaria de Saúde preparou mutirões de imunização de jovens em meio à pandemia, para acelerar a imunização das faixas etárias mais baixas. Destaques de setembro com Gil Martins. O mês de setembro foi o pontapé inicial de uma série de eventos que seriam transmitidos pela equipe de vídeo da Rádio Acústica FM. Após diversos anos de coberturas realizadas na Expo Inter, a emissora montou um estúdio na 40ª edição em 2021, com o objetivo de abordar de forma ampla conteúdos relacionados à agricultura e ao agronegócio. Uma programação especial foi preparada e transmitida ao vivo, direto da Casa Acústica e Devon, em Esteio. A Expo Inter Covid-19 aconteceu de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, com permissão de 15 mil ingressos de visitantes por dia. O governo do estado montou um esquema rigoroso de cuidados sanitários, tornando o evento um espelho de retomada das atividades coletivas. No mês de setembro, a baixa procura dos mais jovens por imunização em Camaquã deixava as autoridades em saúde do município em alerta. Para atender este público, 2 mutirões foram realizados, não sendo suficientes para atingir o número esperado. Na época, o município estava vacinando toda a população acima dos 18 anos com a primeira dose, junto ao Centro Social Urbano. No dia 4 de setembro, Juliano Couto de Oliveira, de 33 anos, foi encontrado morto na praça localizada no cruzamento da Loureiro da Silva e 3 de outubro, em Camaquã. Não foram encontrados sinais de violência no corpo e nem os seus documentos pessoais. O homem morava em Camaquã, porém era natural de Canguçu. Após ser flagrado com uma quantia de R$ 505 mil no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e ter o nome citado na CPI da pandemia, o prefeito de Cerro Grande do Sul negou a associação do dinheiro apreendido com atos antidemocráticos, isso no feriado de 7 de setembro. Ele concedeu entrevista à Rádio Acústica FM, onde falou sobre a origem do dinheiro. Eu sou acostumado a andar com dinheiro. Já não é a primeira vez que eles me pegam. No Rio de Janeiro eu fui pego 3 vezes. Não é pego, eu passo a minha mala e digo, tem dinheiro na mala. Em construção desde 2015, o plano diretor municipal foi sancionado pela Prefeitura na manhã do dia 9 de setembro. O plano foi apresentado pela equipe técnica com presença de autoridades políticas na sede do Cindy Lojas Costa Doce. Neste encontro foi anunciada a autorização para projeto de calçadão que será realizado na Avenida Olavo Moraes, no centro da cidade. Em entrevista na emissora, o secretário especial de governo, Rafael de Moura, detalhou o funcionamento da futura obra. É uma ideia que há muitos anos ela faz parte do imaginário da população, do executivo, né? Então a gente vê que essa ideia do calçadão aí desde o tempo do Zé Cândido já se falava, né? O dia 16 de setembro foi marcado pela posse do camaquense Rodrigo Machado como presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. O presidente empossado do IRGA destacou os desafios que assume ao dirigir o instituto. A matriz econômica do estado, 40% do PIB gaúcho vem do agronegócio. E Camaquã, como não pode ser diferente, está inserido nesse contexto, também tem essa representatividade. O arroz é fundamental, obviamente, como tu bem falou, soja, da nossa zona da colônia aqui, o tabaco, mas o arroz na várzea, ele é fundamental,
No dia 16 de setembro, 6 camaquenses embarcaram para representar o Brasil no 13º Mundial de Pádel de Menores no México. Ana Souza Branco, Bernardo Chagas, Sofia Dora Freitas, João Fraga e as irmãs Luísa Elias e Gabriela Elias foram convocadas para representar o país após a seletiva de menores em Camaquã. Foram 24 atletas representando o Brasil contra 14 seleções na modalidade feminina e 16 na masculina na busca do título de campeão do mundo de menores de 2021. No dia 24 de setembro, a Rádio Acústica FM iniciava as transmissões das finais do Circuito Smash de Pádel em Camaquã. O torneio teve mais de 250 jogos de pádel entre 3 dias. A Rádio Acústica FM entrava para a história, sendo a primeira emissora do país a transmitir um torneio de pádel através do sinal FM, no dia 26 de setembro. Ainda no esporte, o jogador profissional de FIFA, o camaquense Lucas Migueles, se tornou campeão da América no dia 27. O profissional brasileiro triunfou diante do colombiano Sebastián Garcia e conquistou o título. E com este mês de setembro, encerramos o terceiro trimestre do ano de 2021. Nós vamos agora nos encaminhar a um breve intervalo. Convido você a continuar acompanhando aqui a retrospectiva de 2021, programa especial produzido pela equipe de jornalismo da Rádio Acústica FM, com os fatos que foram destaque neste ano aqui na nossa comunidade, na nossa região. Então a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o último trimestre do ano aqui na Acústica FM. Você está acompanhando a Retrospectiva Acústica 2021. Voltamos para o último trimestre do ano de 2021. No mês de outubro, ocorreu um caso de agressão a um árbitro de futebol. Houve também uma rápida ação da Polícia Rodoviária Federal, que salvou a vida de um bebê. E teve vários fatos que marcaram e muito o mês de outubro. A jornalista Valesca Luz é quem traz os detalhes. A instalação de sinaleiras no cruzamento da Manuel da Silva Pacheco com Zeca Neto e um pergolado no centro da cidade provocou polêmica aos camaquenses no início do mês de outubro. No dia 1º, as mudanças já estavam disponíveis aos condutores, que, segundo a prefeitura, pretendia afunilar o trânsito e gerar segurança no local. No esporte, um ato de covardia acarretou na suspensão da partida entre os times Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande. No dia 4 de outubro, o jogador William Ribeiro agrediu com chutes o árbitro da partida, Rodrigo Crivellaro. Crivellaro teve que ser removido às pressas para o hospital do município após a agressão. Durante o programa Arquibancada Acústica, o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, Maicon Zug, detalhou a agressão em entrevista à emissora. A gente vai procurar um ressarcimento, né, nessas nas três esferas, né? TJD, a esfera criminal, né, que fica a cargo do Ministério Público, e a esfera civil, né, que é o dano moral, corporal, e que ele sofreu também. Nas três esferas, nosso advogado já está trabalhando em cima disso aí. William Ribeiro, ex-atleta do clube rio-grandino, foi preso em flagrante e foi afastado das atividades esportivas. Já o árbitro ficou fora das atividades para recuperação. No dia 6 de outubro, Vitor Jordano Batista Pinheiro, de 22 anos, morreu afogado no interior de Arambaré. Vitor acabou se afogando em um açude que fica em uma fazenda na localidade de Monte Castelo. Ele andava de cavalo quando caiu na água. O rapaz estava há cerca de 30 dias trabalhando no local. Os bombeiros conseguiram resgatar o corpo no meio da manhã do dia 6. No dia 10 de outubro, uma ação rápida da Polícia Rodoviária Federal salvou a vida de um bebê de 5 dias na BR-116 em Camaquã. Os policiais estavam em atendimento em uma ocorrência envolvendo um animal, quando ouviram pedidos de socorro de um homem dentro de um carro na rodovia. Quando, de repente, parou um veículo ao lado da equipe e os veículos tinham um pai, uma mãe e um bebê de apenas 5 dias. E rapidamente a gente pôde entender que tratava-se de uma emergência. O pai nos pediu socorro porque o bebê não conseguia respirar corretamente. Foi identificado que o bebê havia se engasgado após a amamentação. Segundo a polícia, a mãe estava desesperada tentando reanimar a criança.
Logo, foi realizada uma manobra de desengasgo, conseguindo salvar a vida do bebê. A criança foi levada para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Aparecida, até a liberação e retorno para casa. No dia 13 de outubro, Luiz Antônio Bor morreu eletrocutado durante um acidente de trabalho na estrada Granja Neto, em Camaquã. O homem de 54 anos trabalhava com um poste de concreto, que acabou encostando na rede elétrica. Uma descarga acabou acertando o trabalhador, que não resistiu e morreu. Conhecido como Socó, deixou esposa e 3 filhos. Já no dia 18 de outubro, o governo gaúcho obrigava a apresentação de passaporte vacinal em todo o estado. O documento precisava conter informações comprovando a vacinação contra o coronavírus para entrada em locais de alto risco de contaminação. A medida possibilitou a retomada de eventos de até 800 pessoas, de acordo com 50% da capacidade do espaço em Camaquã. Quase um mês depois, o governo retirou o limite de pessoas em locais internos e externos. Um caso de homicídio foi registrado no dia 14 de outubro. Um adolescente foi assassinado na frente da namorada na localidade de Coxilha, em Amaral Ferrador. Um homem arrombou a porta da casa onde estava um adolescente de 16 anos e a namorada. Ele realizou diversos disparos de arma de fogo, que atingiram fatalmente o jovem Bruno Rodrigues de Abreu. Segundo a polícia, a namorada da vítima, de 28 anos, tentou protegê-lo com seu corpo e sofreu um disparo no antebraço. Morria no dia 15 de outubro o fundador das lojas Colombo, aos 90 anos. O presidente do Conselho Administrativo das lojas Colombo, Adelino Colombo, estava internado no Hospital São Francisco, em Porto Alegre, após uma semana. As 305 lojas da empresa e o centro administrativo foram fechados naquele dia. Adelino sofreu falências dos órgãos. O empresário deixou a esposa, Ruth Colombo, 4 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. Durante a manhã do dia 19 de outubro, uma mulher ficou gravemente ferida durante um incêndio de grandes proporções em uma residência na Rua Colômbia, no bairro Oliveira. Vizinhos perceberam as chamas e acionaram um corpo de bombeiros misto. Ao chegar no local, a guarnição já encontrou a casa em chamas e não foi possível evitar que fosse destruída pelo incêndio. Renilda Malman acabou morrendo na madrugada do dia 22, após atendimento em hospital de alta complexidade em Porto Alegre. No dia 22 de outubro, a Rádio Acústica FM foi destaque no site coletiva.net. A matéria mostrava a expansão da emissora para Porto Alegre, contando com jornalistas cobrindo diariamente os fatos onde e quando eles acontecem. A sede na capital fica localizada no bairro Cidade Baixa, considerado o coração do município. No mês seguinte, a emissora inaugurou o programa Radar dos Municípios, apresentado direto da capital. No dia 28, cerca de 66% dos jovens entre 12 e 17 anos já tinham recebido pelo menos a primeira dose da vacina, segundo o painel da Secretaria da Saúde. O problema era a aplicação da segunda dose. Somente 4% dos adolescentes estavam imunizados. Em Camaquã, mais de 80% dos habitantes estavam imunizados com pelo menos uma dose das vacinas. No final da noite do dia 28, a polícia investigava a morte de um adolescente de 17 anos em Camaquã. Cauê Brito da Silva morreu após receber diversos disparos de arma de fogo no bairro Bom Sucesso. Após o homicídio, os criminosos fugiram em alta velocidade em um carro furtado no interior da cidade, chegando a bater o veículo na localidade do Bonito. Já no dia 29, Elisandro Lacerda Delgado, conhecido como Batatinha, acabou morrendo após desobedecer a ordem de parada dos policiais. Ele tentou atirar contra a guarnição, mas durante o confronto foi morto pelos policiais. No final de outubro, Camaquã registrava o 20º homicídio do ano. Bom, e depois de acompanharmos a retrospectiva de outubro, agora é a vez a gente acompanhar o que foi destaque em novembro. Lennon Haas traz os detalhes da retrospectiva do mês de novembro. A Rádio Acústica FM inaugurou no dia 1º de novembro uma nova unidade móvel, com o objetivo de promover maior mobilidade e dinamismo nas reportagens de rua e transmissões de eventos. O veículo foi utilizado pela primeira vez na inauguração do Sunset Padel em Rio Grande. A emissora gerou as imagens de uma das maiores estruturas de pádel do país. O avanço da vacinação contra o coronavírus possibilitou a queda no número de contaminações e mortes causadas pelo vírus em Camaquã. O boletim emitido pela Secretaria Municipal entre os dias 1º e 3 de novembro apontava uma nova morte,
chegando a um total de 155 óbitos no município. Neste mês, o Brasil chorou a perda de uma das maiores vozes da história do sertanejo. Marília Mendonça morreu aos 26 anos de idade em um acidente aéreo em Minas Gerais. A assessoria de imprensa chegou a informar que os 5 tripulantes estavam bem, mas, no entanto, horas depois, o Corpo de Bombeiros confirmou os óbitos. Estavam no avião a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. Marília deixou o filho Léo, de apenas 1 ano de idade. Na educação, o governo do estado determinou a retomada presencial das aulas no Rio Grande do Sul. Alunos do ensino básico ao médio retornaram às salas de aula, apesar do CEPERS manifestar posição contrária. Segundo Maria Norma Dumer, diretora do sindicato em Camaquã, as escolas não tinham condições de oferecer um retorno seguro. Olha, é lamentável que primeiro, não tivesse sido feita uma consulta para os principais interessados, que são a comunidade escolar, os pais e os professores. Na verdade, o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, ele tem ouvido o mercado e não tem ouvido os trabalhadores e as trabalhadoras. Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem acusado de assassinato em disputa por território de narcotraficância. O preso foi responsável pela morte de Jason Santos, ocorrida em 14 de agosto, executado com diversos disparos quando chegava em sua casa em Camaquã. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nos bairros Getúlio Vargas e Viegas. Enquanto o Brasil discutia a permanência ou não do uso de máscaras em locais públicos, países da Europa viviam o pior momento da pandemia de Covid-19. Até o dia 12 de novembro, foram registradas 50 mil novas infecções por coronavírus em 24 horas. Ontem a Alemanha bateu um recorde, desde o início da pandemia, acho que foram mais de 50 mil novas infecções registradas. Existem ainda 16 milhões de pessoas que poderiam se vacinar, mas não se vacinam. Agora, com a chegada do frio também, tem um aumento. A variante Delta também dizem que é mais contagiosa. Então, estão com um problema. Teve o relaxamento também, O mês também foi marcado por fatos importantes na área política. No dia 18, deputados gaúchos aprovaram o projeto de lei número 118 de 2021, que tornou Arambaré a capital das figueiras. Ainda em pauta, a Prefeitura da Verde Praia da Lagoa assinou o contrato de 8 milhões de reais para a reforma da Ponte João Goulart, que posteriormente foi interditada para veículos de maior peso, fazendo com que os recursos fossem remanejados para a construção de uma nova ponte. Ainda na região, o vereador de Chuvisca, Hélio Langans, teve a detenção revogada na manhã do dia 18. A prisão do parlamentar havia sido decretada em 23 de novembro do ano passado. Langans foi preso em razão de um acidente de trânsito após atropelar uma mulher de 59 anos na RS 350. Um novo episódio de confusão envolvendo o prefeito marcou as notícias de Cerro Grande do Sul. Após se envolver em uma confusão com um médico e o secretário da Saúde do município, em março deste ano, João Alba se envolveu em uma nova briga, desta vez com moradores. O impasse teria iniciado após reclamações por conta de barulho e sujeira de caminhões que estariam transportando areia para uma obra em andamento nas redondezas. Para encerrar o impasse, o prefeito deu voz de prisão e algemou uma mulher. Em entrevista na Acústica FM, Alba disse que o fato se tratava de armação política, chegando a afirmar que teria sofrido
rumo à tentativa de homicídio. Então, lá nós estamos sofrendo uma perseguição política muito grande e foi, com certeza, planejado tudo isso, né, para chegar ao ponto que chegou, entendeu? A gente já tem apurado muitos fatos aí das reuniões onde se encontravam os indivíduos para conversar, para preparar alguma coisa contra mim, que já vem há muito tempo a perseguição, né, ameaças, entendeu? Inclusive registrada de morte, né, dessa família, né, que mais me persegue. No final do mês, a empresária Paola Longaray Fonseca foi eleita por aclamação como nova presidente da Associação Comercial e Industrial de Camaquã, pelo biênio 2022 e 2023. Paola é conhecida pelo seu protagonismo no setor de máquinas e implementos agrícolas. No cenário estadual também houve eleição. Com mais de 29 mil votos, Leonardo Lamáquia foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul. Em entrevista na Acústica FM, antes da eleição, Lamáquia disse que, se eleito, trabalharia pela reabertura dos fóruns no estado. Para dar continuidade ao trabalho do meu irmão de sangue, que é o Cláudio Lamáquia, o único gaúcho a chegar à presidência nacional da OAB em 90 anos, o maior líder da advocacia brasileira é o Cláudio Lamáquia, meu irmão, para meu orgulho. E para dar continuidade ao trabalho dos meus irmãos de ordem, não são de sangue, que é o Marcelo Bertolucci, que foi presidente também da nossa OAB do Rio Grande do Sul, e agora, nos últimos 2 mandatos, uma exitosa gestão do presidente Ricardo Breyer. Infelizmente, o mês terminou com uma importante perda para os camaquenses. O empresário Círio Tejada Franceschi morreu aos 73 anos de idade após lutar contra um câncer. Círio era natural da cidade de Barão do Triunfo, mas residia desde jovem em Camaquã. Ele fundou diversos bares e restaurantes do município, como a Lancheria Saci, Lancheria Tropical, Come Pastéis, entre outros. Bom, e a gente está se encaminhando então agora para o final do nosso programa. Estamos chegando no mês de dezembro. Gil Martins traz os detalhes, o que foi destaque neste último mês do ano de 2021. O cenário do mês de dezembro foi diferente de 2020. O primeiro dia começou marcado pelo julgamento da Boate Kiss no Fórum de Porto Alegre. Considerado o maior júri da história do Rio Grande do Sul, foram 10 dias ouvindo 4 réus, 12 sobreviventes, 13 testemunhas e 3 informantes, esclarecendo fatos da defesa e a acusação. O incêndio vitimou 242 pessoas e deixou 636 feridas em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. Após 10 dias de julgamento, o juiz responsável pelo caso, Orlando Facini Neto, proferiu a sentença de Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londero Hoffmann, sócios da Kiss, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira, julgados por homicídios com dolo eventual, quando se assume o risco de matar e tentativas de homicídio, fazendo referência à quantidade de feridos. Somadas as sentenças, ultrapassam 77 anos de reclusão. A reportagem da Acústica fez cobertura especial durante o julgamento em Porto Alegre. Uma nova onda da pandemia de coronavírus no mundo foi avaliada pela Organização Mundial da Saúde desde o mês de novembro. A variante Ômicron, uma cepa africana, dava sinais de causar casos mais graves de Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestou alertando que a principal resposta contra a variante era a vacinação. A preocupação com a variante levou prefeituras a desistirem de realizar eventos de virada de ano para evitar aglomerações, como Arambaré, São Lourenço do Sul e Porto Alegre. No entanto, Dom Feliciano anunciou a realização da festa pela primeira vez na história. No dia 2, o Brasil atingiu 90% dos adultos vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Na primeira semana de dezembro, também não houve registro de avisos nem alertas pelo governo do estado. O dia 2 de dezembro também foi marcado por uma triste notícia. Morria o empresário camaquense Paulo Gilberto da Silva Lacerda, mais conhecido como Paulinho da Brascar. Lacerda era proprietário da empresa Brascar Veículos, que há diversas décadas comercializava automóveis para clientes de Camaquã e região. Paulinho morreu em decorrência de um câncer. No dia 6, o Tribunal de Justiça elegeu a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira como presidente para o biênio 2022-2023.
De Pelotas, a magistrada se tornou a primeira mulher a presidir o judiciário. O governador Eduardo Leite comemorou o ingresso da primeira mulher negra a presidir o Tribunal de Justiça do Estado. Ele avaliou como um processo importante para alcançar uma sociedade mais justa. Na manhã do dia 15 de dezembro, um caminhoneiro foi encontrado morto dentro de uma carreta Scania com placas de Pelotas, estacionado no pátio de um posto de combustíveis. A principal hipótese para a morte é que ele tenha sofrido um mal súbito, que pode ter sido ocasionado por problemas de saúde. No dia 16, um homem foi preso acusado de tentar matar a ex-esposa e seu atual companheiro. Ele teria efetuado ao menos 7 disparos de arma de fogo contra os dois no dia 8 de dezembro em Cerro Grande do Sul. Com o avanço da imunização de adultos e grupos com comorbidades, a Anvisa autorizou no dia 16 o uso da vacina contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde chegou a iniciar uma consulta pública sobre a vacinação deste grupo, mas gerou conflito e atraso para a liberação do questionário. Apesar de ficar fora do ar, a pasta pretende deixar aberto até o dia 2 de janeiro. Na área política camaquense, após meses de discussões, a CPI da propina da Câmara de Vereadores decidiu não ouvir o depoimento do vereador Mano Martins e outros citados. A comissão apurava um possível caso de pedido de propina envolvendo o vereador e a empresa Canarana. No dia 20, encerrando os trabalhos da CPI, o relatório final foi divulgado ao vivo pela comissão, contendo o depoimento por escrito do parlamentar, porém sem divulgar na imprensa. Em entrevista na Acústica FM no dia 24, Mano Martins negou relação com o caso. Outra polêmica na política promoveu diversas discussões entre vereadores ao longo do ano, mas foi no dia 20 de dezembro que a Câmara definiu por 8 votos a 7 a retirada da tolerância de 10 minutos do estacionamento rotativo de Camaquã. Com posição contrária, o vereador Vitor Azambuja criticou o resultado que alterou a lei, ao invés de mudar o contrato e manter o direito da população. Caso o motorista não adquira o ticket, receberá multa equivalente a 5 horas do rotativo. Camaquã registrava uma nova morte por Covid-19 no dia 22 de dezembro. Contabilizando o homem de 69 anos com hipertensão de comorbidades, a secretaria terminou o mês com 158 mortes provocadas pelo coronavírus, desde o início da pandemia em Camaquã. Morreu no dia 26 de dezembro o fundador da Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, Almiro Bride. O produtor rural foi o primeiro presidente da UD, fez as primeiras coordenações da divisão d'água antes da inauguração da barragem e desde 1958 trabalhava com arroz em Camaquã. Enquanto o Rio Grande do Sul enfrentava uma crise hídrica, a situação no Sudeste, Sul e Extremo Sul da Bahia eram críticas. Até o dia 28 de dezembro, 24 pessoas morreram por conta de temporais e enchentes e mais de 470 mil foram afetadas. Chegou a 136 municípios decretando situação de emergência. O Brasil chegou a negar ajuda humanitária da Argentina à Bahia, mas o governador daquele estado resolveu aceitar a ajuda. No mesmo dia 28 de dezembro, 3 pessoas morreram com mais de 40 disparos em Sentinela do Sul. Criminosos atingiram uma mulher de 39 anos, o filho de 16 e um homem de 25, enquanto estavam dentro de uma casa alugada na cidade. Segundo a polícia, o grupo pertence à região metropolitana de Porto Alegre e possuíam passagem com a polícia. O dia 29 de dezembro foi agitado para profissionais da segurança pública gaúcha. Um roubo a carro forte em Guaíba deixou 3 foragidos mortos durante troca de tiros com policiais em Porto Alegre. No início daquela tarde, um cerco foi montado na região das Ilhas para capturar os criminosos. A ação durou mais de 24 horas com intensa força policial. Durante a mobilização, o helicóptero da Brigada Militar chegou a ser alvo de tiros. Ninguém da Brigada Militar ficou ferido. Os criminosos utilizaram roupas e veículos adesivados com logotipos falsos da Polícia Civil. Em Amaral Ferrador, Eva Menezes Leite, de 64 anos, foi encontrada morta pela sua cuidadora com diversos disparos de arma de fogo. Hipóteses apontam que o crime pode ser considerado um feminicídio no Beco da Marta. Ainda no dia 29, morreu aos 28 anos o cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luísa, em um hospital de Goiânia. O músico foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, teve 3 paradas cardíacas e precisou ser sedado na unidade de terapia intensiva UTI e acabou não resistindo.
Os sertanejos ficaram conhecidos pela potência na voz e sucessos como S de Saudade. Por fim, no dia 30 de dezembro, uma das mais importantes escritoras contemporâneas, a gaúcha Lia Luft, morreu aos 83 anos em Porto Alegre. Natural de Santa Cruz do Sul, a autora tinha sido diagnosticada com um melanoma, agressivo câncer de pele. Ela deixou marido, 2 filhos, além de 7 netos e netas. Chegamos ao final do nosso programa especial da Retrospectiva 2021. Tenho certeza de que o trabalho, de que o empenho do nosso time valeu muito a pena. Não há nada mais recompensador, não há nada mais gratificante para a gente do que ter a tua companhia todos os dias. Seja no rádio, seja na TV, pelas plataformas digitais, nos aplicativos, na Alexa, em qualquer que seja a maneira com que você acompanha o nosso conteúdo. Esse foi um ano de muito crescimento para a emissora, porém também um ano muito desafiador para todos nós. Um ano em que a Rádio Acústica FM expandiu a sua operação, implantamos um estúdio, implantamos uma redação de jornalismo em Porto Alegre, ficando ainda mais próximo das fontes, mais próximo dos fatos, dos acontecimentos, e tudo isso é para levar um pouco com mais agilidade, com mais qualidade a informação a todos vocês. Mas este também foi um ano em que muitas vidas se perderam em função do coronavírus. Nosso respeito, nosso carinho a todas as pessoas que perderam os seus entes queridos neste ano. Em nome da Rádio Acústica FM, eu, Rodrigo Vicente, agradeço de coração o reconhecimento que a comunidade da região Centro-Sul, que a comunidade do estado do Rio Grande do Sul tem com a gente, tem com o nosso trabalho. Sabemos da responsabilidade que temos e também temos muito orgulho em ser a maior geradora de conteúdo próprio da região Centro-Sul, com site, 24 horas no ar, com rádio, com profissionais experientes, qualificados, um seleto time de comentarista, modernos equipamentos, estrutura, apoiadores e patrocinadores que nos ajudam a conquistar tudo o que a gente conquistou até aqui. O nosso muito obrigado, esperamos compartilhar ainda muitos bons momentos em 2022. Fique agora com uma especial mensagem preparada pelo nosso colega Nelson Pires. Afinal, o que queremos? Queremos uma vida plena e recheada de vitórias. Queremos saúde para vivermos os bons momentos que a vida nos oferece. Queremos viagens, amizades e prosperidades. Mas afinal, o que precisamos? Precisamos de abraços apertados, precisamos de empatia com o próximo, precisamos de solidariedade e respeito com todos. Mas, acima de tudo, precisamos ter fé. Fé em dias melhores e que tenhamos amizades verdadeiras. Mais um ano chega ao fim. Tantas foram as histórias contadas neste ano que se passa. Uma nova página em branco nos é apresentada para que possamos colorir ela com os mais belos sentimentos. Nós aqui da Acústica desejamos um ano novo, repleto de boas notícias, que saúde, alegrias e fraternidade não nos falte em 2022. Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes, amigos e parceiros. Você ouviu Retrospectiva Acústica 2021, os fatos que marcaram o ano.